Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês, antes da gente começar o devocional, depois no final dele eu vou lembrar, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar uma série no devocional, tá? A partir do dia 1º de janeiro, os devocionais das 6 horas da manhã, eu vou iniciar uma série de devocionais, que eu tenho orado a Deus, Deus tem ministrado no meu coração, que vai ser a série Águas Profundas. Deus tem me incomodado com esse tema, Águas Profundas, desde o devocional de ontem, que eu falei sobre isso. Então, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar essa série de devocionais com o mesmo tema, Águas Profundas. Como viver de forma íntima com Deus. Como viver intimamente com Deus. Amém? Então, só para a gente não esquecer da data, acompanhe as redes sociais, acompanhe as postagens que eu farei até lá. A partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar uma série de devocionais com o mesmo tema, Águas Profundas, como criar uma intimidade com Deus. Como criar uma intimidade com Deus. Vão ser chaves importantes para a gente, a partir do ano que vem, criar uma intimidade mais profunda, mais intensa com Deus. Deus tem ministrado isso no meu coração. Ontem, a partir de ontem, quando a gente teve o devocional falando sobre águas profundas, e Deus ministrou muito forte no meu coração ontem, falando sobre isso. Então a gente vai ter uma série, a partir do dia 1º de janeiro, provavelmente vai ser o mês de janeiro inteiro, falando sobre esse tema, Águas Profundas. Como criar intimidade com Deus. Amém? Então salve essa data aí, 1º de janeiro, a gente vai começar o devocional sobre águas profundas. Tá bom? Fica acompanhando aí nas redes sociais, eu vou estar postando, vou estar lembrando sobre esse tema. Amém? É uma coisa que Deus tem me incomodado, tem colocado no meu coração, como devemos ter uma vida mais íntima com Deus, mais profunda, né, com Deus. Amém, queridos? Para os que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia. Seja bem-vindo, Amira, Norimar, Vânia. Sejam todos bem-vindos. Amiras, sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos começar o nosso devocional de hoje. E, queridos, existe uma chave muito importante para uma vida bem-sucedida. Existe uma chave muito importante para uma vida abençoada por Deus. Uma chave onde você precisa entender, e meu desejo nesse devocional de hoje é que você entenda isso. Você quer ter uma vida bem-sucedida, você quer ter uma vida abençoada. Eu não estou falando, tá, gente, de questões materiais. Quando a gente fala vida bem-sucedida, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma vida abençoada financeiramente. Também, quando eu falo vida bem-sucedida, é uma vida abençoada em todas as esferas da nossa vida. Uma vida bem-sucedida na família, uma vida bem-sucedida nos relacionamentos, uma vida bem-sucedida na área financeira e econômica da vida, uma vida bem-sucedida no relacionamento com Deus. Uma vida bem-sucedida significa uma vida abençoada por completo. Existe uma chave muito importante para isso, que eu não sei se você já entendeu isso, se você já percebeu isso, mas eu quero compartilhar com você, nessa manhã, nesse devocional, essa chave. É uma chave importantíssima para que você possa ter uma vida realmente bem-sucedida. Uma vida cheia da graça, do favor de Deus sobre você. Que chave é essa? Agradar o coração de Deus. Eu vou repetir.
para que você tenha uma vida bem-sucedida em todas as esferas da sua vida, uma vida abençoada, você precisa, deve agradar o coração de Deus. Nascemos para isso, para agradar o coração de Deus. De repente você deve estar se perguntando aí do outro lado, mas pastor, como é que eu agrado o coração de Deus? E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar hoje sobre 5 atitudes que agradam o coração de Deus. 5 coisas que você deve colocar em prática, que tenha certeza, agradará o coração de Deus. Como agradar o coração de Deus? E eu quero ler um versículo que é extremamente importante, porque quem está falando nesse versículo é o próprio Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, palavras do próprio Jesus Cristo. Olha só. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Agora ele vai dizer, Jesus Cristo vai dizer a consequência. Por que Deus não deixou ele sozinho? Pois sempre faço o que lhe agrada. Olha isso, gente, presta atenção nisso. Palavras de Jesus Cristo. João, capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou, ele está dizendo, Deus que me enviou, o Pai, ele está comigo. Ele não me deixou sozinho. Agora, por que ele não me deixou sozinho? Por que ele está comigo? Pois sempre faço o que lhe agrada. Essa é a chave, essa é a chave. Esse é o segredo. Quer ter uma vida abençoada? Quer que todas as esferas da sua vida sejam bem-sucedidas? Quer que você viva plenamente em Deus? Agrade o coração de Deus. Jesus Cristo deixou muito claro quando ele disse, aquele que me enviou, meu Pai, está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre, ou seja, todos os dias, em todos os momentos, faço o que lhe agrada. A chave principal para uma vida abençoada, bem-sucedida, é agradar o coração de Deus. Todos os dias da sua vida. Agrade o coração de Deus, mas entenda uma coisa, agrade o coração de Deus não por aquilo que ele faz. Agrade o coração de Deus por aquilo que ele é. Ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Pai. Isso é muito importante frisar, porque às vezes você faz as coisas esperando troca. Ah não, eu quero uma vida bem-sucedida, então eu vou agradar a Deus. Não, agrade a Deus não pelas coisas que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Amém? Então, que você tenha essa consciência de que você deve agir conforme a vontade de Deus. Sabe, queridos, uma coisa é fato. Quem ama a Deus de fato, sempre deseja agradá-lo. Quem ama a Deus sempre deseja fazer aquilo que alegra o coração de Deus. E é interessante que quando a gente fala sobre esse tema, agradar o coração de Deus, as pessoas acreditam que para isso precisam fazer grandes coisas, coisas mirabolantes, submeter a grandes sacrifícios para agradar o coração de Deus. Queridos, mas isso não é verdade. Porque Deus enxerga as nossas limitações, Deus enxerga as nossas fraquezas e as nossas dificuldades de fazer sempre o que é certo. Sabe, queridos, nem sempre acertaremos. Somos limitados, temos as nossas fraquezas. O que eu quero com esse devocional, o meu desejo, não é que você fique se cobrando o tempo todo. Não, não é isso. Entender que uma vida abençoada é uma vida que agrada a Deus.
É uma vida onde a consequência desse agradar a Deus é as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como ter uma vida que agrada a Deus? Como? Sabe, querido, Deus te criou. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe que você não vai acertar sempre. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe quem é você. Ele sabe onde você cai, onde você caiu. Entenda uma coisa, quando Jesus veio ao mundo, Ele se tornou humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos problemas. Ele tinha também as mesmas limitações, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele se cansava. Mas mesmo assim, Jesus entendeu o que o Pai esperava dele e ele obedeceu. Entenda isso. Jesus sabia o que o Pai esperava dele e ele obedeceu. O que Deus espera de mim e de você é que venhamos a viver uma vida que agrada o seu coração. Você sabia que Deus aposta em você? Você sabia que Deus acredita em você muito mais do que você mesmo? Você sabia disso? Deus acredita em você muito mais do que você mesmo. Por isso que Ele te deu uma vida para viver. Por isso que Ele te acordou nesta manhã. Porque Ele acredita em você. Ele sabe que você vai vencer. Ele sabe que você vai superar. Ele sabe que o nome dele vai ser mais uma vez glorificado na sua vida. Ele sabe disso. Então, queridos, levante e comece a viver uma vida que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Sabe, queridos, assim como Jesus, eu e você podemos agradar o Senhor. E como resultado disso, podemos contar com a sua presença. Podemos contar com as suas bênçãos. Entenda uma coisa, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Entenda isso. Se você levar uma vida que agrada a Deus, tenha certeza da presença dEle na sua vida. Plena. Seja na alegria, na tristeza, na dor, Deus sempre está com você, esperando que você o agrade, que você o adore. Nascemos para isso. Somos coroa da criação para isso, para agradar e alegrar o coração de Deus. Eu quero compartilhar com vocês, pelo menos hoje, 5 atitudes que agradam o coração de Deus, que você deve colocar em prática. São atitudes que, se você fizer, você estará agradando o coração de Deus. A primeira atitude: conserte o que está errado em sua vida. Primeira atitude para agradar o coração de Deus: conserte o que está errado na sua vida. Avalie a sua vida. Como anda a sua vida? Olha para as coisas que você faz. Olha para as coisas que você realiza. Isso é uma chamada de responsabilidade. Sabe, queridos, para agradar o coração de Deus, não podemos viver de qualquer jeito. O que você tem feito? Como anda a sua vida? No trabalho, na família, na igreja, nos relacionamentos, como anda a sua vida? Tem algum vício, por exemplo, que não deixa você caminhar?
Tem alguma coisa que você não consegue se desfazer? Está na hora de começar a pensar nisso. Deus está nos trazendo nesta manhã uma palavra de conserto. De vez em quando você precisa olhar para a sua vida e ver se não existe algo que esteja, em vez de agradando, desagradando a Deus. Quanto mais desagradamos a Deus, mais nós nos distanciamos dele e das suas bênçãos. Quanto mais agradamos a Deus, mais nos aproximamos dele e das suas bênçãos. Como anda a sua vida? Faça uma análise da sua vida em família. Faça uma análise da sua vida profissional. Faça uma análise da sua vida como um cristão, como um homem ou uma mulher que vai à igreja, que frequenta uma igreja e lá está tudo bem, mas depois que vai embora, termina o culto, por exemplo, você volta para casa. Como anda a sua vida? De repente você deve estar se perguntando, mas pastor, como eu posso saber o que está certo e errado na minha vida? Como eu posso saber o que devo fazer para consertar? Às vezes eu olho para a minha vida e acho que está tudo bem. Queridos, Deus deu um conselho para Josué. Deus deu um conselho para Josué e é um conselho que eu e você precisamos obter nesta manhã. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz o seguinte para Josué: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Queridos, o segredo para você saber se você está andando nos caminhos corretos da vida está nesse livro aqui. Por isso que a gente diz que esse livro é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você quer saber se você está vivendo uma vida correta? Você quer saber se você está vivendo uma vida que agrada o coração de Deus? É nesse livro que você encontrará tudo isso. Entenda uma coisa, dentro de você tem o Espírito Santo. E você sabe o que você precisa consertar. Porque o Espírito Santo, ele nos lembra. Ele nos lembra que algo está errado em nós. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro. E nos dá a oportunidade de consertar. Então, querido, a primeira coisa para você agradar o coração de Deus é consertar o que está errado em sua vida. E esta manhã é uma manhã de conserto. A palavra de Deus, ela vai sempre te mostrar o caminho correto que você deve seguir de conduta de vida. A Bíblia nada mais é também do que um manual de conduta de vida. Como você está andando? Queridos, precisamos deixar de viver uma vida de discurso e viver uma vida de prática cristã realmente. Ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Como é você fora da igreja? Como é você num círculo de amigos? Como é você na sua vida profissional?
Como é você dentro de casa? Porque às vezes eu olho para você, aqueles que eu conheço, e quando eu olho dentro da igreja, é lindo, maravilhoso, mão levantada, adorando a Deus. E depois disso? Então, queridos, quer agradar a Deus? Faça uma análise da sua vida e veja aquilo que você precisa consertar. E conserte. Peça perdão a Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Eu sei que de repente esse devocional de hoje não é um devocional muito agradável. De repente não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que o Espírito Santo me entregou nesta manhã. Primeira coisa para você agradar o coração de Deus é consertar os erros que existem na sua vida, seja ele um vício, seja ele uma conduta, enfim, não sei. E eu vou ser sincero, eu não quero saber, é uma questão entre você e Deus, entre eu e Deus. Mas por favor, não perca mais tempo, conserte o que precisa consertar. Deus te ama, Ele está pronto para te perdoar. Por isso que nesta manhã Ele está dizendo isso. Quer me agradar? Conserte o que precisa consertar na sua vida. Amém? Como você sabe o que precisa consertar? Leia a palavra, medite na palavra. Leia Provérbios, que é um livro de sabedoria que ensina condutas. Leia a palavra de Deus, que você vai saber como você deve viver. Você deve ser uma pessoa honesta. Você deve sempre falar a verdade. Você deve sair de amigos e relacionamentos nocivos, tóxicos. Deve parar de frequentar ambientes que não é para você. Ah, Deus me entende. Sim, Ele te entende. Por isso que Ele está vindo nesta manhã dizendo, conserta-te. Quer agradar o coração de Deus? Comece a consertar os erros que existem na sua vida, que te fazem afastar da presença de Deus. Amém? Segunda atitude. Segunda atitude. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado. Quando você luta contra o pecado, você está agradando o coração de Deus. Querido, o pecado é um grande mal. E esse pecado que temos custou a vida de Jesus Cristo. Para nos livrar desse pecado. O apóstolo Paulo deixou muito claro em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que isso significa? Significa que toda lágrima, toda dor e a morte tem origem no pecado. É por isso que você sofre. É por isso que você sente dor. É por isso que às vezes as coisas na sua vida não dão certo. Nascemos em pecado. O pecado entrou no mundo através de um homem. Mas ele saiu do mundo através de outro homem, Jesus Cristo. Mas lute. O pecado ele não pode ser uma rotina na sua vida. O pecado ele deve ser um acidente. Pecou, se arrependa. O que é pecar? É errar o alvo. Nosso alvo é Cristo. A partir do momento que desviamos de Cristo, estamos em pecado. Por isso, queridos, se queremos agradar a Deus, precisamos lutar contra o pecado todos os dias. Por mais difícil que seja, devemos lutar. E o primeiro passo para você lutar contra o pecado é você reconhecer a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza.
Existe um ponto fraco na sua vida. Todos nós temos. Eu tenho o meu. Que eu luto todo dia para não ser atingido por esse ponto fraco. Você tem o seu. Nós somos fracos, nós somos limitados. Se não tivermos Deus na nossa vida, pecamos como estilo de vida. O pecado ele deve ser um acidente, ele deve ser um erro de percurso. Mas a graça, o perdão, o favor de Deus nos traz de volta para o trilho, para a direção do alvo, porque pecar é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Por isso que Hebreus vai dizer que devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o alvo, ele é o objetivo. Então lute contra o pecado. Qual é o seu ponto fraco? O que te faz cair? O que te faz cair? Fuja disso. Fuja. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus. Palavra do próprio Jesus. Preste atenção. Vigiem e orem. Mateus capítulo 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o nosso espírito está pronto. É o nosso espírito que nos traz aqui nesse devocional. É o nosso espírito que nos conduz a fazer as coisas boas, a ser homens e mulheres de Deus. Mas entenda, a carne é fraca. Por isso que Jesus deixou muito claro para os seus discípulos: vigiem e orem, para que não caia em tentação. Querido, tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Mas a tentação, ela nos leva a pecar. O próximo passo depois da tentação, se for cedida, é o pecado. Sabe, queridos, tem homens, eu vou abrir o jogo aqui para ficar claro para vocês entenderem. Tem homens que não podem ver uma mulher, que não conseguem segurar a tentação. Tem homens, mulheres que não podem ver uma bebida. Tem homens e mulheres que não podem ver dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: todo ser humano tem o seu ponto fraco. Qual é o seu? Qual é o seu? Então vigie e ore para não cair em tentação. Queridos, é uma luta diária. Eu luto com o meu ponto fraco todos os dias. Lute com o seu. Sabe, quando chega no final do dia, eu sempre oro a Deus dizendo: obrigado, Senhor. Mais um dia vencido. Mais um dia que eu não caí. Mais um dia que eu venci. Eu tenho certeza que esse dia agradou o seu coração. Como eu disse no início desse devocional, a chave principal para você ter uma vida bem-sucedida, uma vida extremamente abençoada em todas as esferas da sua vida, é agradar o coração de Deus. E como agradamos o coração de Deus? A primeira chave eu já disse: conserte o que está errado na sua vida. E a segunda chave: lute contra o pecado. Enquanto o mundo nos oferece circunstâncias, recursos para que pequemos, venhamos a pecar sempre, a palavra de Deus nos dá recursos para lutar contra o pecado. Por isso, querido, eu sempre vou bater nessa tecla. Leia esse livro, medite nesse livro todos os dias da sua vida. Queridos, eu leio esse livro todos os dias. E eu vou abrir, contar dar um testemunho sobre esse livro.
Eu vou começar de novo. Eu já fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo. Eu comprei um caderno, não, vários. Na verdade, deu 13 cadernos. Eu escrevi a Bíblia inteira. Levei 4 anos, quase. Eu escrevi nos cadernos que eu tenho a Bíblia inteira. Comecei escrevendo Gênesis. Deu 3 anos e pouquinho. Terminei de escrever Apocalipse. Eu escrevi a Bíblia inteira, copiei ela, para ela entrar na minha mente. Para ela entrar na minha mente. Eu fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo, vou começar ano que vem. A partir do dia 1º eu vou começar. É que não dá para ver por causa da câmera, mas eu não sei se dá para você ver. Mas aqui embaixo, na estante, mais embaixo ali, tenho ali 8 cadernos. E depois eu tenho o restante ali na outra estante. São 13 cadernos que eu usei. Aqueles de faculdade, de várias matérias. E comecei a escrever Gênesis 1, comecei a escrever Gênesis 2, Gênesis 3. Eu escrevi a Bíblia toda, copiei ela toda, para que ela fique gravada no meu coração, na minha mente. Porque eu sei que é por ela que eu venço o pecado. É através dela que eu consigo vencer as tentações da vida. Porque existe em mim uma carne latente. Como existe em você também. E foi o que o próprio Jesus Cristo disse. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, é verdade, o nosso espírito está pronto. Somos seres espirituais. Nosso espírito vem de Deus, está pronto. Mas a carne, querido, ela é fraca. Então vigie. Use a palavra ao seu favor. Medite nela. Viva ela. Desfrute dela. Desfrute da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer você vencer o pecado. É a palavra de Deus que vai te dar recursos para que você vença o pecado. Então reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação, reconheça a sua dependência de Deus. Entenda uma coisa, querido, algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque fingem que elas não existem. Então o primeiro passo para você vencer o pecado é reconhecer a sua fraqueza. É reconhecer o seu ponto fraco. Então reconheça. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Sabe, queridos, o pecado ele é muito bom. A gente não pode ser infantil e nem inocente de achar que o pecado não é bom. É bom. O pecado ele é prazeroso. Só que ele é momentâneo e ele nos leva para a morte. Primeiro para a morte espiritual, depois para a morte física. Por isso que Paulo vai dizer lá que o salário do pecado é a morte. Primeiro morremos espiritualmente, depois morremos fisicamente. Por quê? Porque o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Enquanto Jesus Cristo veio para quê? Para nos dar vida, vida em abundância. Uma vida bem-sucedida. Então, querido, aprenda a dizer não. Fuja dos prazeres momentâneos. E comece a viver os prazeres eternos. Amém? Você está em Cristo? Então você é uma nova criatura. Sua forma de viver muda. Sua forma de pensar muda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo deixa muito claro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surge nova todas as coisas. Por isso, querido, se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Se considere
se considere morto para o pecado. Vou pôr aqui e vou fixar. Se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que hoje são palavras que não agradam muito o coração, né? Mas eu tenho que cumprir aquilo que Deus me deu. Se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Terceira atitude que agrada o coração de Deus. Caminhe com Deus todos os dias. Caminhe com Deus todos os dias. Você não sabe a alegria que me dá quando eu vejo vocês aqui todos os dias. Tem pessoas aqui que estão comigo desde o primeiro dia praticamente do devocional. Agora, mês que vem, em janeiro, vai fazer 2 anos que eu estou com devocional online aqui de domingo a domingo. E tem pessoas aqui que estão comigo desde o início. Isso alegra o meu coração, porque você decidiu caminhar junto. Devemos caminhar todos os dias com Deus. Sabe, queridos, a gente tem uma história na Bíblia fantástica. Fantástica. Você sabe quem foi Enoque? A Bíblia narra um pouco sobre Enoque. Enoque, ele foi descendente direto de Adão. Ele foi um descendente direto de Adão. O livro de Gênesis nos conta que esse homem teve uma vida tão íntima com Deus, tão profunda com Deus. Ele foi para águas tão profundas de relacionamento que o Senhor decidiu levá-lo para o céu, sem que para isso ele provasse a morte. É por isso que Deus está colocando muito forte no meu coração, e eu vou relembrar que a partir do dia 1º de janeiro a gente vai ter uma série de devocional do mesmo tema, Águas Profundas, como criar uma intimidade com Deus. A partir do dia 1º de janeiro, vai ser o mês de janeiro todinho, eu vou entrar com essa série no devocional, Águas Profundas, como criar uma intimidade diária com Deus. Esse homem, Enoque, ele foi para águas profundas. Ele teve uma intimidade tão profunda com Deus, que olha o que o relato bíblico nos diz, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus. Grave essa palavra. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ô Cida querida, obrigada querida pelas palavras. Deus seja louvado por isso, Deus te abençoe. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deus já o havia arrebatado. Olha que sensacional foi a vida desse homem. Você consegue imaginar uma pessoa nesse grau de comunhão com Deus? De tal forma que o Senhor não quis esperar pela sua morte, para ter logo ele ao seu lado. O levou. Isso é maravilhoso. Ele agradou tanto o coração de Deus que Deus quis ele mais perto, sem que lhe provasse a morte. Essa atitude agrada a Deus, andar com Deus todos os dias. O texto deixou muito claro, querido, Enoque andou com Deus. Nós não devemos andar com Deus só dentro de uma igreja.
Nós não devemos andar com Deus só quando pegamos a palavra para ler. A sua vida deve ser uma vida de caminhada com Deus. Tudo que você fizer, seja com Deus. O devocional vai terminar daqui a pouco. Tem pessoas que vão para o trabalho, tem pessoas que estão de férias, tem pessoas... Faça tudo com Deus. Ande com Deus. Ah, pastor, mas aí corre o risco de eu ser arrebatado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu vou ser sincero, querido. Eu sei que é um pensamento egoísta meu. Mas eu não vejo a hora de estar com Deus eternamente. Eu não vejo a hora de ser arrebatado. De estar com meu Senhor e meu Deus. Eu não vejo a hora. E esse dia vai chegar. Seja através da minha morte ou seja através do arrebatamento. Esse dia vai chegar. Então, queridos, tenha essa comunhão com Deus. Sabe, a caminhada de Enoque com Deus foi tão impressionante, que depois de anos e anos, lá na frente, o escritor aos Hebreus relembrou, usou desse relacionamento como exemplo para mostrar como deve ser um relacionamento cristão com Deus, com o Pai. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, que é a galeria dos homens da fé, que é a galeria da fé que fala, Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, ele recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha isso, gente. Eu não sei se o seu coração se alegra como o meu está se alegrando agora. Pela fé. É por fé, querido. O seu relacionamento com Deus é por fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Agora, por que Deus o arrebatou? Aqui vem a consequência. O motivo. Pois antes de ser arrebatado, ele deu testemunho de uma vida que agradava a Deus. Querido, a sua vida deve ser um testemunho que agrade a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, deixou claro por que Enoque foi arrebatado. Porque ele agradou a Deus. E por que ele agradou a Deus? Porque ele andava com Deus todos os dias. Ele andava com Deus todos os dias. Sabe, queridos, como podemos perceber, Deus quer se relacionar comigo e com você. Por isso devemos parar de nos sentir indignos e de buscarmos ter um relacionamento íntimo com Ele. Não é questão de merecimento, é questão de vida. Deus deseja um relacionamento íntimo e profundo. Ei, vamos para águas mais profundas. Vamos desfrutar daquilo que só em águas mais profundas desfrutaremos. Ontem eu falei sobre isso. Vamos para águas mais profundas. Outra pessoa que teve um relacionamento muito profundo e íntimo com Deus foi Abraão. Esse relacionamento foi tão íntimo, tão profundo, que Deus chamava Abraão de amigo. Já pensou se ser chamado de amigo de Deus? Tiago capítulo 2, versículo 23 nos diz: cumpriu assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Pela fé, ele creu em Deus e ele foi chamado de amigo de Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está andando com Deus todos os dias? Ou você só busca Deus quando o calo aperta? Ou você só busca Deus quando precisa resolver algum interesse próprio? Como está o seu relacionamento com Deus? Então, queridos, quer agradar o coração de Deus?
ande todos os dias com Ele. Todos os dias com Ele. Amém? Quarta atitude, já estamos caminhando para o final. Quarta atitude que agrada o coração de Deus. Ajude as pessoas necessitadas. Ajude o próximo. O que você tem feito pelo outro? O que você tem feito pelo outro? Você acha que é só você que tem luta? Você acha que é só você que tem necessidades? O que você tem feito pelo outro? Sabe, queridos, todos nós passamos por muitas lutas durante a vida. E só quem passa por elas sabe o quanto é importante ter uma mão estendida. A palavra de Deus diz que devemos chorar com aqueles que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. O que você tem feito pelo outro? Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim: nossa, pastor, eu queria tanto ser missionário, eu queria tanto ir para a África ajudar aquelas pessoas famintas. E eu pergunto para essa pessoa: como é que está o seu vizinho? Antes de você ir para a África, como é que está o seu vizinho? Como é que estão as pessoas do seu bairro? Como é que estão os seus parentes? O que você tem feito pelo outro? Faça o bem. Sabe, um dia eu vi um testemunho que eu achei fantástico. Um testemunho muito simples. Existe uma simplicidade nesse testemunho. Eu nunca esqueci desse testemunho. Um pastor um dia acordou e, como de costume, ele falou: quem que eu posso abençoar hoje, Senhor? Me mostra a pessoa que eu posso abençoar hoje. Eu quero fazer uma atitude boa hoje, eu quero ajudar alguém hoje. E esse pastor é um pastor que viaja muito. E ele pegou o carro, ele tinha um compromisso numa outra cidade, tomou um banho, tomou café e tudo, se despediu da esposa, dos filhos, pegou o carro, pegou a estrada. E ele só ia voltar à noite, ele ia ter um compromisso o dia todo nessa outra cidade. Quando ele para no pedágio, ele sente do Espírito Santo dizendo assim: pague o pedágio da pessoa de trás. Pague o pedágio da pessoa de trás. E aí, quando ele parou no pedágio, ele falou para a pessoa que ia receber o pedágio dele: olha, tira daqui o meu e dessa pessoa que está vindo atrás aí. Então a moça foi lá, cobrou 2 pedágios. E ele foi embora. Quando o cara de trás encostou para pagar, ele falou: ó, já está pago. Já está pago. O cara não entendeu nada. A chancela abriu, ele foi embora, pisou no acelerador para tentar encontrar o cara, passou do lado dele, fez como se estivesse falando: o que aconteceu? E aí o pastor levantou a mão, abençoou, falou: vai em paz. E aí esse pastor sentiu no coração o Espírito Santo dizendo assim: foi isso que eu fiz por você, já está pago. Estava falando da morte de Jesus Cristo, da salvação dele, já está pago. Eu nunca esqueci desse testemunho. Ele fez um bem. O que você tem feito pelo outro, por mais simples que seja? Para você fazer o bem para o outro, você precisa ter os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Eu vou contar um outro testemunho só para a gente fechar essa parte de fazer o bem. Eu já contei esse testemunho uma vez aqui na live, mas eu vou contar de novo porque tem a ver com essas atitudes de ajudar o próximo.
Uma vez eu estava indo comprar alguma coisa, não sei se era um remédio, o que era. Eu desci aqui do prédio onde eu moro, e como eu moro no centro, tudo aqui é muito perto, então eu não uso carro para nada, muito pouco. A igreja que eu frequento é aqui do lado de casa, então tudo que eu faço, eu e minha esposa fazemos na maioria das vezes a pé. E nesse dia eu desci do prédio, fui para a rua comprar alguma coisa que eu não me lembro mais o que, mas eu fui comprar alguma coisa, não sei, eu acho que foi um remédio, eu estava indo para a farmácia. E aqui perto de casa tem um Monte Sul aqui do centro. E eu estava atravessando ali a rua, estava entrando na rua onde é o Monte Sul. E quando eu estava passando perto do Monte Sul, já era próximo da hora do almoço, tinha um rapaz de costa, com uma mochila nas costas, apoiado num poste, em frente ao Monte Sul. Ali tem um poste. Ele estava apoiado ali. O Espírito Santo disse assim para mim: ele está com fome. Compra uma marmita para ele. Eu falei: mas Senhor, o dinheiro que eu tenho aqui, o único dinheiro que eu tenho é para comprar um remédio. Eu acho que era um remédio, não lembro. Para comprar um remédio. Aí o Espírito Santo disse de novo: ele está com fome. Compra uma marmita para ele. Eu falei: tá bom. E eu encostei no homem, ele se assustou, olhou para trás. Eu falei: tudo bem com o senhor? Ele falou: tudo bem. Eu falei: o senhor está com fome? Ele falou: com muita fome. Eu falei: então, vamos aqui comigo, eu vou comprar uma marmita para você. E aí eu entrei com ele, fui ali no caixa, isso faz muitos anos. Fui ali no caixa, eu falei: eu queria montar uma marmita para essa pessoa. E a menina foi lá, não a menina do caixa, chamou uma outra menina, eu fui ali, ela foi servindo, colocou a mistura, colocou tudo. E o rapaz do meu lado, meio constrangido e tudo, eu senti que ele queria falar alguma coisa. Ele falou: senhor, não quero abusar do senhor, mas pode ser 2 marmitas, porque a minha esposa está do outro lado da rua e ela está com fome também. E eu pensei comigo: Jesus, o dinheiro que eu tenho, acho que dá só para uma, não sei. E eu fiquei pensando, tá bom. Eu falei: vamos lá, vamos pesar essa, vamos. Eu sei que no fim resumindo, foram 2 marmitas. E quando eu cheguei no caixa para pagar as 2 marmitas, foi exatamente o dinheiro que eu tinha no bolso. Exato. Eu saí dali junto com ele, e ele super agradecido, não sabia como agradecer. Você via que era uma pessoa bem vestida, arrumada, mas devia estar passando alguma dificuldade. E aí eu vi ele atravessando a rua e a esposa estava do outro lado. Ele foi com a sacola, com as 2 marmitas, deu tchau. Eu falei: vai em paz, Deus te abençoe e tudo. E voltei para casa, porque eu já estava sem dinheiro, não tinha como continuar para comprar o que eu tinha que comprar. Mas o meu coração estava transbordando de alegria. E eu te pergunto: o que você tem feito pelo outro? Quer agradar o coração de Deus? Esteja disponível à voz do Espírito. Amém? E por último, que é a 5ª atitude, só para fechar essa 4ª atitude, que é ajudar as pessoas necessitadas, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimaremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Abençoa as pessoas da fé. Abençoa as pessoas que caminham na mesma direção que você. Abençoa o irmão. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu pedi um Pix de uma pessoa. Falei: me dá a chave Pix sua aí. Por quê, pastor? Eu falei: me dá, cara, eu estou te pedindo. Não transferi muito, mas o que eu transferi salvou o final de semana dele em família. O almoço, o jantar,
Deus me incomodou para fazer isso. Então, quando Deus te incomodar, faça. Não se preocupe, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Sem dúvida, essa é uma das atitudes que mais agrada o coração de Deus. Amém? Por último, a quinta atitude que agrada o coração de Deus para a gente orar, que já extrapolamos o horário. Viva em comunhão com o corpo de Cristo. Viva em comunhão com o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Agora somos 17 pessoas aqui online. Isso é o corpo de Cristo. Quando você vai para uma igreja, ali é o corpo de Cristo. Quando você está em comunhão com as pessoas que estão andando na mesma direção, no mesmo caminho, isso é o corpo de Cristo. Não viva separado dos outros. Nascemos para viver em sociedade. Somos seres sociáveis, mas que seja no corpo de Cristo. Pessoas andando na mesma direção. Salmo 133, capítulo 1, versículo 3 diz: como é bom e agradável, quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor concede bênção para sempre. Viva em comunhão. Viva no corpo de Cristo. Eu sei que nem sempre é fácil. Todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem os seus compromissos. Mas o tempo que você puder, não deixe de viver inserido no corpo de Cristo. Por isso que congregar é importante. Essa coisa da pessoa dizer, eu sou igreja. Não, isso não existe. Eu sou igreja, não existe. Deus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei presente. Ele não disse onde 1 estiver presente. 2 ou mais, ali eu estarei presente. Ou seja, no corpo de Cristo, o próprio Cristo está presente. Aqui ele está presente, tem mais de 2. Então, queridos, essas são as atitudes que você e eu devemos colocar em prática se quisermos ter uma vida bem-sucedida, uma vida que agrada o coração de Deus. E eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja como Cristo. Conserte o que está errado na sua vida. Lute contra o seu pecado. Caminhe com Deus todos os dias. Ajude as pessoas necessitadas e vive em comunhão com o corpo de Cristo. São atitudes que vão agradar o coração de Deus e com certeza você terá uma vida bem-sucedida em todas as esferas da sua vida. Amém? A chave principal para uma vida plena e abundante é agradar o coração de Deus. Que eu e você nesta manhã possamos ter essa consciência de que devemos agradar o coração de Deus todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Desculpa aí ter passado do horário, já são 7 horas, mas se fez necessário, né? Eu tinha que concluir esse devocional. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta manhã, neste dia. Agradecido, Senhor, por este momento onde estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, como ouvimos, ser direcionado por ela. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de forma clara e objetiva de que agradar o Seu coração é o que mais precisamos fazer. Agradar o Teu coração gera consequência das Tuas bênçãos sobre nós, do Teu amor cada vez mais sobre nós. Por isso, Pai, nos dê força e coragem para consertar aquilo que está errado em nossa vida.
Nos dê força e coragem para viver segundo o teu coração, fugindo do pecado, fugindo daquilo que nos escraviza para a morte. Pai, que possamos verdadeiramente ter um coração bondoso, ajudando o próximo, ajudando aquelas pessoas que realmente precisam de uma mão estendida, que possamos enxergar as pessoas ao nosso lado e fazer para ela o que o Senhor faria, que possamos ser realmente luz para este mundo. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensina que devemos caminhar segundo a tua vontade, o teu querer, segundo os teus preceitos. Pai, nos dê ânimo, força para ler a tua palavra todos os dias, meditar nela todos os dias, viver nela todos os dias, que possamos realmente viver conforme o teu querer. Por isso, Pai, nos ajuda a caminhar nesta vida, nos ajuda a ser aquilo para qual o Senhor nos chamou para ser, luz para essa vida, luz para essas pessoas, que ao olharem para nós possam enxergar o Senhor. Por isso, Pai, abre as janelas do céu nesta manhã, nos abençoa. Pai, abençoa essas pessoas que estão online comigo agora. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração deles. Que eles possam colocar tudo em prática para viver uma vida que agrada o teu coração. Tira tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que os afasta. Tira, Senhor, tira o medo, a angústia, a tristeza, o pecado. Os purifique em teu nome. Que eles sejam lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo eles possam realizar tudo aquilo que agrada o seu coração. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja rema, seja vida para o coração deles. Que eles possam verdadeiramente viver uma vida plena no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado por nos acordar e nos permitir viver esse dia que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor, a ir até o fim e no final dizer, só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai. No teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês.